Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma honra estar cumprimentando essa amada igreja que está aqui conosco neste culto de doutrina em mais uma segunda-feira, saudando a todos do mezanino, saudando a todos os internautas que conosco interagem nesta noite. Com alegria, iremos desenvolver mais uma temática doutrinária e desta feita a família celestial, parte 2. A família celestial, parte 2. Com certeza, estaremos uma vez mais aprendendo com o Senhor e com a sua palavra. Amados, vamos iniciar essa temática lendo na carta de Paulo aos Efésios, uma palavra conhecidíssima que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19. 2 de Efésios, versículo 19. Obrigado, Cristian. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Te bendizemos, Deus vivo, Altíssimo Senhor, que nos diriges nesta noite, tu que és o nosso arrimo, tu que és o nosso supremo pastor, a nossa referência maior, a nossa primazia. Obrigado, Pai, pelos 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. Muito obrigado, porque temos a consciência, a convicção de que o Senhor vai nos abençoar tanto quanto já o fez com o seu lindo e maravilhoso ministério de louvor, que aqui já trouxe, já entronizou a tua presença no meio da tua igreja. Capacita-nos e unge-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero repetir a leitura introdutória. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Muito bem, todos nós sabemos que essa palavra está fazendo uma distinção entre judeus e gentios. Está fazendo uma dicotomia, uma divisão, portanto, entre os gentios que foram chamados e os judeus que a Deus também foram levantados e chamados. E nós estamos aqui diante de um texto que faz a alusão a essa divisão, mas uma coisa nos salta de forma específica aos olhos, porque diz a palavra: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Éramos, portanto, todos nós, tanto judeus quanto gentios, mas nós éramos por natureza filhos da ira. Todos nós nos lembramos de Efésios 2, a partir do seu início, e fomos por ele libertados do império das trevas, como ímpios, como peregrinos, como estrangeiros que éramos, e fomos transportados, depois de libertos, ao reino do Filho do seu amor. Então a palavra é clara: nós somos libertos e transportados de um império trevoso para o reino do Filho do seu amor. A partir daí não somos mais peregrinos nem estrangeiros, mas somos concidadãos, ou seja, cidadãos juntos com os santos, com os separados. Somos, diz o texto, não somos mais, diz o texto, estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Portanto, a família celestial, a temática desta noite, se prende ao fato de nos identificarmos, de termos uma identidade celestial. Nós, como igreja, não nos atemos e não nos fincamos, não criamos raízes, não estamos arraigados nessa terra, mas nós temos uma identidade celestial. A nossa pátria está
nos céus, diante do Senhor, virá nos buscar. Diante dela, dessa pátria celestial, nós recebemos a cidadania celeste. Por isso, fomos galardoados duplamente, como concidadãos dos santos, separados por Deus, e fazemos parte de uma família celestial. Então, a promoção foi linda, porque éramos peregrinos estrangeiros, não tínhamos herança permanente, agora temos uma herança eterna. Não éramos detentores de uma cidadania celestial, mas agora a possuímos. Por isso, com alegria e com entusiasmo, nós estamos nesta noite aqui para juntos glorificarmos o nome poderoso do Senhor. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 7 a 8, diz assim: Gálatas, capítulo 3, versículos de 7 a 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, toda a Escritura, melhor lendo, toda a Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé, para anunciar o evangelho a Abraão, para pré-anunciar o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então a Bíblia diz no capítulo 3 de Gálatas 7, 8, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então Deus anunciou antes de os judeus e antes de os gentios. Ele anunciou antes o evangelho a Abraão, o nosso pai na fé. A Abraão, quando não havia ainda lei, quando não havia ainda escritura, ele pré-anunciou as boas novas, o evangelho lá a Abraão. Por isso que a igreja, esse patrimônio, essa cidadania celestial, nasce na época da promessa. Nasce lá em Abraão, para o qual Deus pré-anunciou. Antes de nós gentios e antes dos judeus, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Por isso, amados, que somos convictamente concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bendito seja o Senhor. Muito bem, então já feito isso, eu quero ler com a pastora Nayuf, minha linda, ungida e amada esposa, Gênesis capítulo 12, pastora. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Versículo 3, 12 de Gênesis, capítulo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, então a bênção e a maldição dispensadas e dispendidas por Deus atingem a Abraão, ou seja, lá no nascedouro, lá onde o evangelho foi pré-anunciado em Abraão, Deus já dissera: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a igreja é detentora de uma bênção celestial sem limites. Por isso que nós devemos nos ater e ter a convicção de quem somos, amados, para que em nenhum momento Satanás nos distancie, nos coloque fora dessa visão. Então a igreja nasceu antes da lei. A igreja foi chamada em Abraão. Em Abraão Deus abençoou e amaldiçoou todos os que nos abençoassem e nos amaldiçoassem. Então a palavra de Deus é categórica: somos da família celestial. E você que tem cidadania celestial, internauta, vibre com essa notícia, porque é para lá que iremos. Primeiro, o Senhor já nos disse que a nossa pátria está nos céus, arrebatará a sua igreja para lá, depois voltará com a sua igreja, reinará por 1000 anos,
depois vai vencer as tropas no Armagedon, depois também vai vencer a Guerra das Guerras, e finalmente a igreja, a nova Jerusalém, descerá ataviada como noiva para os seus glorificados. Será um espetáculo assombrosamente glorioso, assombrosamente maravilhoso. Em Gálatas 6:10, também nos diz algo maravilhoso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a bondade, o ato de ser bom, é um dever para todos os que estão sobre a terra, ímpios, santos, judeus, gentios. O fato de ser bom, fazer o bem, é um dever que temos por possessão divina. Porém, fazer o bem, acima de tudo, e principalmente aos da família da fé. O que nos remete essa visão? A prioridade é quem? A igreja. A prioridade é a família celestial. A prioridade são os concidadãos dos céus, ou do céu, singularizando. Muito bem, é assim que a palavra diz. Em Salmos 68, versículo meia dúzia, diz algo simples e maravilhoso. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Linda palavra para a igreja. Deus nos trouxe, Deus nos tirou de uma terra estéril para nos dar uma terra fértil. Deus fez com que nós que éramos solitários, amados, é incrível como Deus distingue a família secular da família da igreja, da família celestial. Nós não moramos mais solitariamente, nós vivemos em família, em concidadania cristã. Nós somos criaturas de uma igreja celestial. Por isso o Senhor nos tem abençoado de forma gloriosa e maravilhosa. Quero também ler com a amada igreja do Senhor, e que você tome nota de coração. Leremos com a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, Lucas 8, Lucas Evangelho 8, de 19 ao 21. Então, a presbítera Andriane nos lerá Lucas 8, de 19 a 21, e a igreja atentamente ouça. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Muito obrigado, presbítera Andriane. Glórias a Deus. Então vieram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, em primeiro lugar, nós já ministramos no outro ângulo essa palavra, nós queremos entender algo. Jesus estava sendo chamado por alguma e através de alguma emergência. Alguma situação escabrosa, difícil, ocorrer em sua casa, e foram até o templo. Em lá chegando, perceberam o templo lotado, queriam aproximar-se e não conseguiam. A porta, obviamente, estava um porteiro, o povo acorria, e a ocorrência, a incidência de gente ali era grande, a tal ponto que ele queria, a mãe e os irmãos queriam aproximar-se, e mandaram um recado: olha, diz a ele que queremos falar com ele. O culto rolando, a bênção ali sendo administrada. Jesus sabia que, apesar dos milagres que fazia,
do que ele atendia, do que ele promovia em casa. Porque a Bíblia diz que se tudo o que ele fez fosse escrito, livros não haveriam de caber sobre e pelo planeta. Então repare, ele então sabia também que os seus irmãos e a sua própria mãe não congregavam ainda. A mãe cria nele tremendamente. Seus irmãos, não era só um, seus irmãos estavam ali atônitos, queriam realmente que ele atendesse. E ele deu um recado, ele respondeu: olha, dize a eles que minha mãe e meus irmãos, e apontou para a congregação, são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Então você, eu, nós que somos membros dessa concidadania cristã, dessa igreja celestial, somos assim porque praticamos e vivemos a palavra de Deus. Porque ele falou: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. E obviamente que dali mesmo ele neutralizou todo o perigo, dali mesmo ele fez a bênção e depois se encontrou com sua mãe e seus irmãos que deveriam estar congregando e não estavam. Então, que maravilhosa visão é que Deus nos traz. Depois, obviamente, seus irmãos se converteram, sua mãe adorou, sua mãe foi junto com João, os que ficaram ali ao pé da cruz e glorificavam a Deus. Muito bem, nessa noite, eu quero que o nosso presbítero Luciano Gonçalves nos leia, o nosso amado presbítero, Mateus 10, 37. Quem ama, glória a Deus. Agora, Lua. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. Obrigado, meu presbítero amado. Quem ama seu pai ou sua mãe mais, diga mais quantitativo, mais intensidade, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, queridos, o amor, a adoração deve ser dada acima de todas as coisas ao Senhor da igreja, ao Rei Jesus, ao Pai Celestial, a quem e de quem somos filhos e a quem e para quem dirigimos a nossa adoração. Então ele deve ser amado, adorado acima de todas as coisas. Então essa é uma distinção que fazemos e que temos para medir, para aferir. Isso aqui é individual, é para cada um de nós. Devemos examinar o nosso coração para que saibamos quem está sendo a primazia, quem é o primeiro lugar, quem é de fato aquele que é adorado por nós. Então nós não temos que colocar mais quantitativamente, intensificadamente a mais ninguém, a não ser ao nosso Deus. Por isso é que ele conhece os seus, os que o adoram em espírito e em verdade. O nosso ministro Anderson Vecchioni, sempre apostos também para a leitura, vai nos ler Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, de 22 ao 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, meu amado ministro Anderson Vecchioni. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha lá, todo o poder, toda a glória que estava debaixo dos seus pés, ele deu a quem? À igreja. Ele nos deu, amados, para que nós entendamos que somos seus filhos,
para que nós entendamos que pisaremos em serpentes e escorpiões e nada nos fará mal, para que entendamos que Ele é o nome que está acima de todo nome, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O nosso Deus enche, preenche todas as coisas, glória, preenche tudo, pode deixar a Bia bem à vontade, preenche todas as coisas, e é por isso que nós o amamos, amém, amados? Que Ele enche a igreja, enche tudo, Ele é o nome que está acima de todo o nome. Por isso, amados do Senhor, é bom que saibamos distinguir isso. E eu quero também ler Mateus 5, de 29 a 30, com o nosso ministro Christian Lucas. Mateus 5, de 29 a 30. Amém. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aleluia, obrigado, meu amado. Leitura bem feita pelo nosso amado Christian Lucas. Na cultura judaica, irmãos, olho, braço, estão associados não só, e não quis o Senhor dizer da aleijão física, Ele quis dizer que se teu pai, se tua mãe, se o teu marido, se tua esposa, infelizmente, se perderem, e vai ser difícil porque Ele salvará tu e tua casa aos adoradores, mas se porventura isso acontecer, é melhor que tu entres na glória, sem o teu olho direito, sem o teu braço, do que tu vás, ou que tu estejas no inferno com os teus entes, com os teus membros familiares, consanguíneos, que não possuem salvação. Então, essa é uma leitura magnífica, porque ela diz, ela aponta para seres vivos, e não para o simples fato da amputação da mão, ou da cegueira ocular. E você pode entender assim? Claro que pode. Porém, nós sabemos que o Senhor se referiu a coisas mais profundas, mais gloriosas. Muito bem, eu tenho a honra hoje de ver conosco Sidney e a Jane, que retornaram de Salvador, mas não é um anúncio, é da palavra, porque eu quero que eles agora disputem. Quem vai ler? Se ele ou se ela? Ela já vi que está de óculos, ele está acabando de colocar o óculos. Veio com vontade. Então nosso amado Sidney nos lerá capítulo 10 de Lucas, Evangelho de Lucas. Sidney, Evangelho de Lucas, ele ganhou a aposta, ela está rindo, mas está auxiliando ele ali no celular, no aplicativo. Vai ler Lucas 10, 19. 10, 19. Eis a vós dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Glória a Deus, Sidney. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mais uma vez o Senhor aponta que essas serpentes e escorpiões são seres espirituais, são demônios, são principados e potestades, sobre os quais o Senhor nos deu, sobre eles, a autoridade, porque tu, igreja celestial, sobre tu o Senhor pôs toda a autoridade, todo o poder, toda a glória, te deu autoridade para que em nome dele, tu que habitas nas regiões celestiais em Cristo, tu possas fazer valer em ti, em mim, em nós a palavra dele, sem temermos nenhum mal, porque ele é o nome que está acima de todo nome. Eis que toda autoridade me foi dada nos céus
e na terra. Ide, portanto, todos lembram desse versículo mor, dessa chave do evangelismo, que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Em Gênesis 28, 14, mais uma vez referindo-se a Abraão, a tua descendência será como o pó da terra. Olha você aqui, igreja, nesta noite. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Já lemos lá que todos os povos, né? A pastora leu muito bem, e aqui todas as famílias da terra. Então, nessa noite, quem aqui é família de Deus? Quem aqui é concidadão dos céus? Quantos aqui são da família celestial? Quantos aqui têm medo do império das trevas? Já saímos de lá, amados. O mundo não nos pode oferecer mais nada. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, não esperemos do mundo nada de bom. Não há nada de bom no mundo. Tudo que o mundo traz é engano, é mentira, é falsidade. Por isso nós amamos o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nesta noite gloriosa, nós cumprimos cabalmente, Pai, poderíamos avançar. Mas na primeira parte da família celestial, nós tratamos de coisas maravilhosas, de coisas gloriosas. E nessa noite, Pai, nós fechamos aqui, se bem que teríamos e poderíamos ter mais duas passagens profundas, maravilhosas, mas queremos cumprir cabalmente com a Tua visão para a igreja. E por hoje temos a convicção de que o Senhor já abençoou o seu povo, de que somos concidadãos dos santos, que somos a família de Deus, que temos raízes profundas. Antes da lei, na promessa, tu pré-anunciaste o teu evangelho a Abraão, e por aí dizer que, Gálatas 3, de 7 a 8, já lemos que os filhos da fé são verdadeiramente os filhos de Abraão, que os filhos de Abraão ou de Abraão pela fé são de fato filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nesta noite o Senhor nos alimentou com a sua sã doutrina. E agora, irrompendo em aplausos para o Rei Jesus, chamaremos o ministério de louvor em nome de Jesus. É bom que os aplausos já começam no anúncio, né? Aí quando o ministério anunciar a palma, já está terminando. Mas é maravilhoso que a igreja está treinando a cada dia.